Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre o conjunto dos números racionais e irracionais. Os conjuntos dos números racionais ele é representado pela letra Q e os irracionais representados pela letra I. O que seria o conjunto dos números racionais? O conjunto dos números racionais é formado por todos os elementos que podem ser escritos na forma de fração. Assim, se o número pode ser representado por uma fração, então ele é um número racional. Exemplo, 1/4 é uma fração, 2/5 é uma fração, 2,3 é um decimal exato. Eu consigo transformar esse decimal em uma fração? Sim, né? Lembrando que a gente vai olhar quantas unidades que eu tenho depois da vírgula, que ele vai valer 10, 100 ou 1000, e assim eu consigo transformar. Qual que seria a fração desse 2,3? 23/10. E eu consigo transformar essa fração em número decimal? Sim. Como que eu vou fazer? Vou dividir o meu numerador pelo denominador. Assim, eu consigo transformar a fração também em número decimal. O número 4 é um número inteiro. Ele pertence aos números racionais? Também pertence. O número 0,3333, o que seria esse decimal? Ele é uma dízima periódica. Por quê? Tem um período que se repete. Ele também está dentro do conjunto dos números racionais? Sim, está. Então, qual seria esse conjunto? Além das frações, dos decimais, da dízima periódica, dos números inteiros. Então, lá dentro dos racionais, eu tenho os números naturais, os inteiros, as frações, dízima e número decimal exato. O que seriam os números naturais? Lembrando que os naturais é aquele que eu aprendi a contar. 0, 1, 2, 3, sucessivamente, infinitamente. O que seriam os números inteiros? Além dos números naturais, eu tenho os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, assim sucessivamente. Então, além desses números naturais inteiros, lá dentro tem as frações, decimal exato e a dízima periódica. O que seria o conjunto dos números irracionais? O conjunto dos números irracionais é aqueles cujos elementos são números decimais que não podem ser resultado da divisão entre dois números inteiros. O que seria isso? Sua representação decimal é infinita e não periódica. Então, como que eu vou fazer? Eu não consigo transformar esse decimal aqui em uma fração. Então, por isso que ele é um número irracional. Ele é uma dízima não periódica. Por que ele é uma dízima não periódica? Porque ele não tem período que se repete. Ele tem vários números e não tem aquele período que se repete. O número π, ele é um número irracional? Sim. Então, lembrando com você, o π, você pergunta, se ele te perguntar se ele é irracional, sim. Por quê? Ele é uma dízima não periódica. Qual que é o valor aproximado que nós mais usamos do valor de π? 3,14. As raízes não exatas, raízes quadradas não exatas, em números racionais? Sim. Por quê? Porque eles são decimais não exatos, né? Então, raiz quadrada de 10, 3,16, 22, assim por diante. Raiz quadrada de 2, 1,41, 42. O valor aproximado que a gente pode usar é 1,41. Então, todas as raízes que não têm raiz exata, ele é um número irracional. E se eu perguntar, raiz quadrada de 25, ele é racional ou irracional? Seria um número racional. Por quê? Qual que é o valor de raiz quadrada de 25? 5. Ele é um número inteiro. Então, ele está dentro dos racionais? Sim. Viu qual a diferença das raízes? Então, não confunda. Raiz exata, racionais. Raiz não exata, raiz é conjunto dos números irracionais, certo? Faça suas atividades com bastante atenção. Qualquer dúvida, lê, veja os exemplos, volta nas explicações para vocês estar fazendo as suas atividades, tá bom? Tenha uma boa aula e um bom descanso.